A mais importante na vida é a liberdade, né, gente? A liberdade de ir e vir, a liberdade de ser, é algo assim que não tem preço. A liberdade de pensar como pensa, de ser quem é. Tem um livro já muito antigo, Fernão Capelo Gaivota, que fala muito sobre isso. Então achei muito importante trazer esse livro para ilustrar esse nosso tema, Seja Livre para Ser Você Mesmo, porque fala justamente sobre isso. Ele diz: você tem a liberdade de ser você mesmo, ser você de verdade, aqui e agora, e nada pode impedir o seu caminho. Olha que coisa bacana isso. É uma frase fantástica, né? Mas eu ainda complemento essa frase dizendo mais. Você não tem só a liberdade de ser você mesmo, mas a necessidade de ser você mesmo para poder ser feliz, inclusive. Para poder ser você mesmo, você precisa realmente se conhecer, conhecer a sua real essência, para viver essa essência. E detalhe importante: a nossa liberdade ela esbarra sempre no direito do outro, e vice-versa, né? A liberdade do outro também esbarra nos nossos direitos. Essa é a lei que deve reger as relações. A nossa liberdade termina quando começa o direito do outro. E é isso que nos leva a perceber a importância das relações na nossa vida, inclusive em relação a essa questão da nossa liberdade. Porque a maior meta humana nessa vida é encontrar a própria essência. As pessoas condicionam a felicidade a milhões de coisas, né, materiais ou não, milhões de metas, mas é simples. A nossa meta principal é isto mesmo, encontrar a própria essência. Eu digo mais ainda, sem encontrar a própria essência, ou seja, sem descobrir quem verdadeiramente você é, o que verdadeiramente você gosta, qual o verdadeiro sentido da tua vida, você não pode ser uma pessoa realizada e, consequentemente, feliz. E aí que está a chave de tudo na nossa vida. E o filme e o livro também mostra realmente o verdadeiro sentido da existência, apesar de não ter um cunho essencialmente espiritualista. Mas ele fala de uma maneira filosófica, bonita, poética, qual seria essa missão comum a todos nós. Não uma missão pessoal de cada um de nós que está relacionada aos nossos dons, aos nossos compromissos pessoais na vida, que nós assumimos antes de reencarnar, não é bem isso. Mas na parte que ela é comum a todos nós, que é de sermos melhores a cada dia, porque fazer o bem é o que mais faz bem para nós, é o que traz realmente a felicidade. Afinal, nós somos criados para a perfeição e, portanto, ela existe, por mais que muitas pessoas digam que não, ela existe, por mais que às vezes duvidemos disso, e o sentido da vida é realmente o aprendizado disto, né? Do quanto nós podemos ser bons em todos os sentidos, para nós mesmos e para os outros, né? Então, qual o verdadeiro sentido da bondade, do amor e do perdão? Esse é o cerne do livro e do filme. Então, observando tudo isso, nós vemos que a bondade, o amor e o perdão, no foco de tudo isso vai estar sempre o outro, sempre relacionado ao outro, não somente a nós mesmos. Então a questão da liberdade ela é complexa nesse sentido, porque nós temos problemas em relação a isso nas relações, né? Nas relações humanas, e ao mesmo tempo não podemos viver sem essa relação, sem as relações humanas. Nós dependemos da emoção, da energia do relacionamento com o outro. E é aí que esbarra o maior conflito, o maior problema humano. E olhem só essa verdade: a perfeição existe, nós viemos da luz, nós retornaremos à luz, e tudo deve começar com a compreensão e aceitação do outro, do próximo, como ele é. E isso é que é o aprendizado do amor, que nós achamos tão difícil, aquele que Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo, não é? Nós achamos muito complicado, principalmente quando o outro próximo se trata de pessoas que nós nem conhecemos e que muitas das vezes nós antipatizamos, ou ainda que não temos afinidade nenhuma, seja dentro da família ou fora dela. Então vejam bem uma coisa muito importante, que muitas vezes nós não nos damos conta. Por que, na verdade, as relações são ainda tão difíceis, já que nós precisamos, né, das relações,
nós não vivemos sem elas, nós precisamos interagir, somos interdependentes. É justamente por isso, gente, a falta de aceitação de um para com o outro, a falta de aceitação das pessoas como elas se apresentam, como elas são na realidade. Detalhe, você só aceita o outro como ele é quando você se aceita. Provavelmente, se você não está aceitando o outro como ele é porque você também não está se aceitando, porque normalmente a gente cobra do outro ou joga, né, para o outro as nossas próprias sombras. O que nós temos em nós mesmos, o que a gente cobra do outro que nem nós conseguimos realizar muitas vezes. Então, normalmente, o não aceitar o outro é não aceitar a si mesmo. E nós só nos aceitamos, nós estamos de nós mesmos, quando não nos comparamos a ninguém, nem para pior e nem para melhor. Porque por mais que a gente tente negar, falar, não, não faço isso, imagina, faz. Provavelmente você faz. Porque isso é coisa do ego, gente. Nós somos ainda muito egocêntricos, né? Nós ainda temos um primitivismo emocional, espiritual, essa que é a verdade. E o fato é que apenas através do bendito autoconhecimento que Jesus falou, que Santo Agostinho falou, tantos sábios, né, tantos mestres de todas as épocas vêm nos falando, no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos diz, sobre a necessidade, a importância do autoconhecimento. E é através dele que nós aprendemos a gostar de nós mesmos. Por que seria isso? Por que isto? Porque somente através desse conhecimento, dessa interiorização, nós sabemos quais são nossos dons realmente, para valorizarmos isso. Mas também sabemos onde está o nosso calcanhar de Aquiles, as nossas falhas, para então poder melhorar, poder corrigir essas falhas, não é? Para poder parar de projetar nos outros as nossas coisas, digamos assim. Porque nós fazemos isso o tempo todo. Nós sempre culpamos os outros, sempre as coisas que nos acontecem têm o dedinho do outro. Ou você culpa completamente as pessoas, ou em parte, mas alguma culpa você vai colocar nesse movimento de negação das próprias sombras, porque essa aqui é a realidade. É um mecanismo psicológico dos mais usados por todas as pessoas. Então vejam, não é questão de se autoculpar porque a culpa era importante para nós. Não, ao contrário, a culpa ela não ajuda em nada. Ela só nos põe mais para baixo. Mas é no movimento de tomar para si mesmo a responsabilidade de pôr luz nessas sombras, não é? Que ainda existem no inconsciente, ou seja, na alma. E isso é feito através do autoconhecimento. Você precisa conhecer quais são essas sombras, onde está o teu bendito calcanhar de Aquiles, para consertar isso, para parar de sofrer e fazer os outros sofrerem, não é verdade? Porque é isso que acontece. Então, agindo assim, você abre um caminho saudável, eficiente para a sua autotransformação para melhor. Você para de se comparar aos outros e passa a se aceitar de uma forma mais saudável, não sendo mais nem cúmplice dos seus defeitos e nem se autoculpando por ainda ter esses defeitos, essas falhas. Porque você sabe que é natural, que é do progresso humano, que é da natureza humana ser assim ainda. Isso é sabedoria, gente. Isso é humildade, é sabedoria. É se colocar pare a passo aos outros seres humanos. Você nem é melhor e nem é pior. Você tem as suas características e os outros têm as dele. Isso é questão de sabedoria. Porque daí, você se colocando nesse patamar, você conhecendo essas suas sombras, você para de culpar os outros e de se autoculpar e passa a se responsabilizar por elas, por essas sombras, para poder efetuar mudanças positivas na tua vida. Fora disso, você não consegue. Você vai passar o resto da tua vida não se relacionando bem, projetando esses defeitos, essas sombras dos outros, culpando as pessoas, achando que está fazendo grande coisa na tua vida e você não está fazendo nada na tua vida, está só complicando, não é? E o maravilhoso é isso, é você reconhecer essa sua humanidade, as suas falhas, as suas virtudes, não é? Isso é maravilhoso, e viver assim, se aceitando e se auto-admirando e aceitando os outros também, sem essa coisa desgastante de preocupação em mudar as pessoas, sempre arrumar confusão, discussões, né? Isso tá ficando até desgastante, cansativo viver assim,
Mas vocês não percebem isso na vida? Como está desgastante? Como as pessoas estão, inclusive, se afastando, não é? Como a solidão está tomando conta da sociedade, né? Nessa questão de cansaço de um ter que aguentar o outro e um não aceitar o outro e essas coisas todas. As pessoas estão se dividindo, estão se separando. A maturidade nos leva a aceitar melhor as pessoas como elas são, não sendo, porque quando nós não somos cúmplices dos nossos defeitos, mas nós acolhemos esses defeitos para melhorar, para modificar eles, passar a transformá-los em virtudes, nós também passamos a não ser cúmplice com as pessoas, mas também não massacrando mais as pessoas, criticando, porque ninguém suporta crítica, gente. Você suporta crítica? Não, também. E da mesma forma os outros. Então não faça para o outro o que você não quer para você. Quando você fala alguma coisa para um amigo, para uma pessoa, para ajudar essa pessoa, sim, isso é válido. Mas a crítica, ela não funciona, não adianta de nada. Então a maturidade nos leva a isso, a aceitar melhor as pessoas como elas são, né? Não precisando ser cúmplice dos erros delas, mas entendendo, porque nós também temos os nossos, né? Não se incomodando tanto com as falhas alheias, porque é o processo da vida do outro, não é teu processo. A vida do outro, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Compreendendo que todos nós estamos em processo evolutivo, nos construindo a cada dia, cada um dá apenas daquilo que tem. Quando nós descobrimos isso e vemos o outro dessa forma, isso passa a ser um insight na nossa vida, para melhorar as relações, para aplacar, né, os ânimos, porque nós somos espelho uns dos outros. Quando nós nos aceitamos, nos cuidamos, nos respeitamos e nos amamos, nós conseguimos automaticamente aceitar o outro, aprendemos a cuidar mais do outro de uma maneira positiva, sem crítica. Nós respeitamos o modo do outro ser, porque é a personalidade dele, é o jeito dele, é o processo dele. E isso é passar a amar melhor o nosso semelhante. Não é sendo cúmplice com os erros dele. Ah, mas eu acho aquilo que ele está fazendo errado. Não interessa, mas é ele que está fazendo, não é você. Sabe? Esse é o amor ao próximo que Jesus fala. Simples assim. Fica tão difícil amar ao próximo quando nós pensamos dessa forma? Não fica. É deixar cada um com o seu processo de vida, não é? Então, essas são verdades, gente, verdades espirituais, filosóficas importantíssimas para nós, para a nossa vida. Nós reencarnamos a fim de aprender, evoluir e nos aperfeiçoar sempre, e não para tentar aperfeiçoar o outro. Desistamos disto. Não adianta exigir que o outro vai agir, vai pensar, ou vai fazer o que você quer, ou o que você acha. Não. Isso é uma causa. Aliás, pensar assim, sabe, agir dessa forma, é a maior causa de discriminação na sociedade. Se você for raciocinar bem, isso é muito óbvio, é a maior causa de preconceito, de violência, de desunião. Sabe, gente? Essa que é a verdade. E como diz aí no nosso filme, no nosso livro que nós trouxemos hoje para basear os nossos estudos, a nossa reflexão, o Fernão Capelo Gaivota, lá diz que não há limites para o aprendizado. Olha que verdade. Sempre existe algo novo para a gente assimilar, para a gente aprender, e todos nós somos capazes de aprender e amar verdadeiramente, porque Deus nos fez assim. Ele colocou em nós essa chancela, em cada um de nós. E cada um de nós tem sua missão, sim, especial, que nos cabe descobrir. Aquela missão pessoal, né, dentro das características da própria vida, do local que você está, da família que você foi inserido, não é? Das suas condições, tudo isso é pessoal. E dentro de tudo isso, dessas características, está a missão pessoal de cada um, dos dons que você tem, dos seus gostos, das suas potencialidades. Mas, lembremos, a nossa missão em comum que todos temos é de nos aperfeiçoar e aprender a amar. E cada vez mais alçar voos mais altos na direção do bem. Porque simplesmente fazer o bem é que faz bem. O dia que nós descobrimos isso na nossa vida, nós descobrimos a chave da paz e da felicidade. Porque, gente, ser mal, fazer o mal dá muito trabalho. Dá mais trabalho ser ruim do que ser bom. Porque a retranca é muito grande, as consequências são muito nefastas. Os maus relacionamentos são muito tristes na nossa vida, ainda que a gente demore para descobrir isso. A malquerência, sabe? O isolamento,
a solidão, tudo isso é muito triste. E fazer o mal leva a tudo isso. É a lei de causa e efeito, né? Afinal de contas. E essa é a chave da paz e da felicidade. É simples assim. Lembremos sempre, para fazer o bem ao outro, é preciso, antes de tudo, que você faça o bem a você mesmo. Quem maltrata a si mesmo não pode tratar bem aos demais. Pode no máximo bajular, puxar o saco, tentar fazer o que os outros querem e gostam para se sentir mais aceito, mais amado, porque está naquele momento de carência, né? Mas, gente, quem é assim, diante da menor contrariedade, a pessoa se trai. Ela explode e lá se vai o bem-querer, né? Educação, a máscara, né? Porque não tem base sólida, não é verdade da pessoa que sustenta a situação. Não é um bem-querer verdadeiro com equilíbrio emocional, não, não é. Não é da alma. E as máscaras cedo ou tarde caem, né? Aliás, como estão caindo as máscaras, né? Vamos ser bem sinceros. Então, não tenhamos dúvida quanto a isso. Por isso, a importância de trabalhar pela liberdade de ser você mesmo, de encontrar sua verdadeira essência, não é? Quem você realmente é derrubando essas máscaras que você usa aí para na sociedade, na família, para ser o bonzinho, para se adequar. Não, derruba tudo isso, joga fora. Encontre a sua real essência, quem realmente você é, o que realmente você quer da vida, onde você quer chegar, sabe? Busque a sua essência através de um comportamento ético, né? No autorrespeito, no auto amor, na moralização, em todos os níveis. Daí sim, você passa a se respeitar, não é? Se auto-admirar. Se você fazendo isso, você consegue amar os demais, admirar os outros pelo que eles têm de bom, em vez de só massacrar, só criticar, né? Fazendo tudo de bom para você mesmo e para os outros também. Essa é a meta, essa é a chave. Quem está bem consigo mesmo tem desejo de espalhar esse bem ao seu redor, porque vai saindo, né, pouco a pouco do egocentrismo, não vê graça de aprender somente para si, de ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Nós somos seres gregários. Isso está na nossa natureza, na nossa essência, por mais que tentemos negar isso. Por isso, quem encontra o caminho da plenitude existencial quer ensinar também as pessoas o quanto isso é importante, né? O quanto isso vai ser bom para elas, né? Para as pessoas que querem chegar, que querem aprender, claro, né, gente? Porque a gente só consegue passar coisas boas, ensinar as pessoas que querem aprender, que estiverem abertas para isso, claro. Não é nem bom insistir. Porque assim como uma flor não faz perfume e não solta perfume para ela apenas usufruir desse perfume, mas também perfumar as mãos de quem a toca, nós também somos assim. Nós só somos felizes quando nós espargimos essa felicidade, dividimos com o nosso semelhante, não é? Divulgando, né, o que nós já aprendemos de verdade, de bom, para ajudar a combater o mal na Terra, o egoísmo e o personalismo, não é? Não somente na nossa própria alma, mas na alma dos nossos companheiros de jornada, dividindo, né, o que temos de bom, o que aprendemos, não é? Porque nós viemos ao mundo para isso mesmo, para nos unir, para agregar e não para dividir. A divisão não traz alegria, gente. Não traz nada de bom. Então, pessoal, devemos lembrar sempre que em uma comunidade feliz, nós também seremos sempre beneficiados, porque o que ocorre com o outro sempre vai refletir em nós. Não adianta a gente se iludir quanto a isso, que não seja assim, porque é. E eu quero ainda fazer um último apontamento antes da gente encerrar essa reflexão, novamente voltando ao cerne do livro. Você tem a liberdade de ser você mesmo, você de verdade, aqui agora, sempre, e nada pode impedir o seu caminho. Vejam, a liberdade e o livre-arbítrio realmente são questões muito importantes na nossa existência. Mas vamos entender aí que a liberdade que Deus nos concedeu de uma maneira tão sábia e bondosa significa dizer que somos livres para plantar o que nós queremos. Somos, de fato. Mas a colheita vai ser obrigatória. Isso é primordial, não podemos nos esquecer disso em um único instante da nossa vida. Portanto, ter o livre-arbítrio não significa que ao se entregar, né, às coisas negativas, aos vícios, às paixões, às más tendências, você irá ser feliz.
Você pode agir assim, você tem essa liberdade. No entanto, a colheita ela vai ser de acordo com o plantio. E eu garanto, e não são nem palavras minhas, né? O próprio Espiritismo aborda vastamente sobre isto, né? Sobre as leis. Então é garantido que agindo dessa forma, a colheita certamente será ruim, de desequilíbrios, de enfermidades das mais diversas, péssimos relacionamentos, desamor e dores. No entanto, se o plantio for responsável, ou seja, um plantio onde você coloca a razão ao lado da emoção, onde você, usando do discernimento do que é certo, do que é errado, e o certo e errado está dentro de cada um de nós, da nossa própria consciência, do que é bom ou ruim, que também está na nossa consciência. Então, você utilizando do que está dentro de você mesmo, você atua na vida com autocuidado em todos os sentidos, com a ética, com a solidariedade, com a bondade, com o respeito, com tudo e com todos, enfim, com a prática do bem em todos os sentidos, daí sim, você pode ter a certeza que a colheita vai ser de paz e felicidade sempre. Então, a liberdade é importante, todos nós temos, o livre-arbítrio, à nossa disposição para atuarmos na vida da forma como quisermos, mas tenhamos essa consciência, não vamos nos iludir a respeito disso. Isso é muito importante, porque as leis de Deus, elas são inexoráveis, não é? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa reflexão eu considero das mais importantes para a nossa vida, principalmente nesse momento final da transição planetária que nós estamos vivenciando. Então eu peço que pensem muito sobre isso, reflitam, deixem aí seus comentários, perguntas que eu vou respondendo na medida do possível, interagindo com vocês, tá bom, gente? Isso eu acho muito importante aqui no canal, essa interação. Então fiquem bem, pessoal, e até mais.